crianças, bom dia. Hoje nós vamos estudar no livro integrado. Vamos finalizar o nosso assunto de história, tá? Sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá bom? Vocês vão abrir na página 285 e vamos falar hoje sobre os descendentes dos povos nativos hoje, tá? Bom, quando os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, em 1500, eles ficaram extremamente encantados com as nossas riquezas, tá? E quando eles chegaram aqui, eles tiveram contato primeiro com os tupis, tá? Que são aqueles índios que viviam no litoral. Esse encontro, ele foi assim no início amigável, mas aí depois começou a ser o quê? Prejudicial aos índios, tá? Por quê? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles não vieram à toa, não. Eles vieram o quê? Para explorar as nossas terras, tá? Então, para que eles conseguissem explorar nossas riquezas, eles tiveram o quê? Que escravizar os índios, né? Os índios que iam lá para a mata e tiravam lá o material que eles queriam. E aí, só que o índio ele não é acostumado a trabalhar assim, nesse sistema de escravidão. O índio ele sempre foi livre, tá? Então, os índios começaram a ser exterminados, porque eles se rebelavam, né? Eles não aceitavam ser explorados. Então, muitos índios foram exterminados, né? Com a questão da guerra, da arma branca. Né? O índio não obedecia o que o português mandava fazer, eles iam lá e matavam. Outra consequência também do extermínio dos índios foi as doenças que os portugueses trouxeram para eles. Os índios não tinham a imunidade tão forte assim, né? Porque eles viviam entre eles. E aí o português ficava para lá e para cá, aí começou a trazer o quê? Sarampo e outros tipos de doenças. Aí o índio não resistiu, tá? Ele não era tão forte assim. Então os índios começaram a ser exterminados com as doenças, com as guerras entre eles lá, tá bom? Outro. Atualmente os grupos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado. Ainda hoje ainda tem índios que ainda cultivam os costumes dos índios antepassados, né? Como a caça, a pesca, tá? A colheita de alimentos na floresta. Outro. Ainda hoje é comum a divisão de tarefa entre homens e mulheres, tá? Como foi que eu falei lá na última aula? Os homens iam fazer o quê? Caçavam e pescavam para obter alimentos. Enquanto as mulheres, elas cuidavam da roça onde elas plantavam milho, mandioca, batata doce, entre outros. E a terra pertencia a todos os habitantes da aldeia e não há diferença entre os moradores, tá? Então, os descendentes dos povos nativos hoje, alguns ainda preservam esse costume dos antepassados, tá? Só que com a evolução, né, da tecnologia, as inovações que estão tendo, algumas aldeias estão perdendo esses costumes, tá? Como é que eu posso dizer para vocês? O branco, né, que a gente é considerado os brancos. O branco acaba interferindo na cultura deles, tá bom? Então tem muitos índios, por exemplo, que eles eram educados assim pela pessoa mais velha da aldeia, né, antigamente. Algumas aldeias ainda existe isso. Mas hoje, com a interferência do branco, né, o índio ele acaba fazendo o quê? Vindo para a cidade estudar, né? Tem muitos índios hoje, né, que são advogados, são professores, que são engenheiros e assim por diante. Então essa é a interferência que o branco influenciou lá neles, tá bom? O encontro entre os povos indígenas e os europeus, tá? Bom, foi realmente um encontro amigável, né? Porque os europeus se aproveitavam da inocência dos índios. Aí o que eles faziam? Troca de materiais, de objetos. Trocavam com os índios, davam para os índios, na verdade, por exemplo, pente, espelho, essas coisas bem simplesinhas, né? E em troca, os índios davam para ele o quê? Um produto muito valioso aqui no nosso Brasil,
que hoje está em extinção, né? Que é o pau-brasil. Uma árvore muito grande, né? Madeiras bem grandes. E os portugueses pegavam, né? Essa árvore, o pau-brasil, para construir o quê? Casas, né? Fazer construções, né? E também tiravam um produto, né? Muito importante, que era a tinta, né? Para atingir aqueles tecidos. Então, o que eles faziam? O português dava, né? Esses materiais bem simplesinhos, porque os índios não conheciam, então para ele aquilo era muito valioso. Dava um espelho e na troca o índio falava: ganhei um espelho, na troca eu vou te dar um pau-brasil. Então quem saiu ganhando com tudo isso foi os índios? Não, foram os portugueses, tá? Então tinha essa troca entre eles. E os portugueses também exploravam ele, como eu falei no início. Explorou demais a mão de obra do índio. O índio não era acostumado a trabalhar assim, ele escravizou os índios. Então, como ele explorou tanto, né, as riquezas daqui, aí foi acabando. Aí os portugueses começaram o quê? A plantar a cana-de-açúcar. Aí o que foi que eles fizeram? Começaram a caçar os índios, né, para fazer eles de escravo. Então, a escravidão começou com os índios, tá? Aí o índio não se adaptou a esse trabalho escravo, porque ele é livre. Ele não se adaptou. Aí depois de ver que veio a escravidão indígena, aí que surgiu depois o quê? A escravidão dos negros, tá? Então, nós vamos falar essa questão depois dos negros. Vamos falar só dos índios, tá? Então não esqueça. Nós estamos finalizando hoje o nosso assunto, tá? Então, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Não foram os portugueses, não caiam nessa ideia. Primeiro os habitantes do Brasil foram os portugueses. Não foi. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já tinha índios, já tinha os nativos, tá? Então, eles tiveram contato primeiro com quem? Com os tupis, que foram aqueles índios que viviam no litoral, à beira do rio, tá bom? Esse encontro foi amigável? Sim, mas aí depois os portugueses começaram a explorar a mão de obra dos índios, tá bom? Então, esse foi o nosso assunto. Vocês agora vão resolver a atividade da página 287. Primeira questão, vocês vão marcar. Vão marcar, tá? O estudo dos primeiros habitantes de nosso continente pode ser feito com base em quais fontes históricas? Aí vocês vão ler e vão marcar qual é. A segunda, os primeiros habitantes do continente americano chegaram a 500 anos, mais de 20 mil anos, ou 1000 anos, aí vão. E marcam a resposta certa. A terceira questão, entre os povos nativos, com as histórias e as informações importantes, eram passados de uma geração a outra. Justifique sua resposta. E a quarta questão, vocês vão fazer um desenho no espaço a seguir, mostrando como viviam os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil, tá? Não esqueçam, terminou de resolver, bate aquela fotinho, envia para mim, porque ela é valendo o quê? Conceito e a presença de vocês na chamada. Dúvida, vocês já sabem, é só me mandar mensagem, tá? Que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Beijo, bom final de semana. E semana que vem nós vamos fazer a correção das nossas atividades, tá? Tchau!